E começamos pela viga. Foi sem sombra de dúvidas a maior viga que eu já trabalhei. São 12 cm por 14 cm com 3,10 metros de comprimento. Eu na verdade só preciso de 3 metros, mas eu vou explicar porque é que eu pedi que eles me cortassem com 3,10 metros. Primeiro comecei por medir a altura. O ponto mais baixo de toda a estrutura é de 2,20 metros. Já que eu tenho 1,80 m, achei que 2,20 m era mais do que suficiente. Então, medi os 3 metros que precisava e cortei com a minha serra circular. O problema aqui é que a minha lâmina não era grande o suficiente para cortar tudo de uma vez. Por isso fui cortando-se em todos os lados e depois terminei com o serrote. O engraçado é que eu pensava que ia cortar muito com o serrote, mas não, foi só esse pedacinho aqui. Eu vou usar esses suportes metálicos na parede e aqui está a razão porque é que eu cortei os tais 10 cm. Com este pedaço eu parafusei temporariamente os suportes à madeira para poder centrar, medir e assinalar onde é que eu ia fazer os furos na parede. E aqui estão eles. Então comecei por fazer os furos com a minha broca SDS. São 2 furos por suporte, ou seja, 4 em cada uma das pontas. Para parafusar esses suportes eu vou usar essas buchas metálicas e foi assim que ficaram. Então peguei na viga para colocar nos suportes e ela não entrava. De um lado ao outro são 3 metros e a viga também tem 3 metros. Por isso não percebia porque é que não entrava. Até que uns segundos depois percebi que o problema era geometria. O problema é quase sempre geometria. Como podes ver aqui, a viga cabe na perfeição na parede. O problema é a maneira que ela entra. Ela tem de entrar de lado e como tem 12 cm de largura, fica ali um canto de fora que não deixa entrar. Por isso tive de cortar uma folha de papel só o suficiente para entrar. E já agora, eu usei a lixadeira de rolo para tirar alguns milímetros das pontas. E a razão é simples. Lembram-se que eu parafusei os tais 10 cm ao suporte? Pois eles ficavam bem justos. Se fosse colocar agora, eles não iam entrar. Ou então ia ter que dar umas valentes marteladas. Por isso eu tirei só alguns milímetros e... Está super seguro, são 8 buchas metálicas a aguentar aquela viga. Infelizmente eu não previ isso. Um dos lados eu não posso encostar a uma das vigas por causa do suporte. Por isso moldei a zona da bucha na viga para pelo menos poder encostar. Depois usei o laser para nivelar e saber onde é que ia colocar a segunda viga. Então, como fiz no episódio anterior, comecei a cortar os lados para o encaixe com a minha serra circular. Depois usei o martelo para partir aqueles pedaços todos e limpei o resto com o formol. Também aproveitei para fazer os furos na viga. Eu fiz esses furos porque as buchas metálicas não eram o suficientemente grandes para entrar no cimento. Por isso eu fiz um furo mais ou menos a meio de barrotes, assim a bucha já entra o suficiente. Então eu usei um disco de esculpir madeira para dar mais carácter à viga. O estilo da minha oficina é mais para o rústico, por isso não gosto muito de vigas direitas. Depois peguei na viga e fiz a marcação do furo, assim já sabia onde ia furar. E foi assim, 4 furos e 4 buchas metálicas para colocar uma viga de 2,50 m. E foi assim que ficou. Vocês podem ver aqui que a parte de trás que moldei há bocado já encosta à viga. E também aproveitei e coloquei um canto metálico só para dar uma força extra. E na viga de trás fiz exatamente a mesma coisa. Os cantos encaixam metade com metade para encaixar com as outras 4 traves que eu fiz. Assim, só tinha de marcar na viga principal onde ficava a outra metade para poder esculpi-la. Mas agora eu deixo vocês com este momento musical. Falling in love with you. Para escavar este pedaço eu vou usar a topia, mas infelizmente não tinha uma broca suficientemente grande. Por isso no fim fiquei com esta nica aqui para tirar. E para tirar isso, olha, eu fui old school. E ela encaixou com uma maravilha. Incrivelmente logo à primeira, o que é raro. E foi assim que ficou. A estrutura já está toda pronta, com todas as vigas e as traves. Para a parte de cima eu vou usar 2 placas de USB de 22 mm,
São bem grossas e pesadas. Cada placa tem 2,50 m por 1,25 m. E com esse tamanho eu tinha de as cortar porque eu queria que as duas placas se encontrassem na trave do meio. Por isso eu tirei sensivelmente 16 cm de cada uma. Aproveitei que o meu sogro estava em casa e pedi-lhe ajuda para colocá-las lá em cima. Mesmo assim foi mais fácil do que eu pensava. Eu pensava que ia ser muito mais difícil porque elas têm 22 mm, são bem pesadas. E aqui está, a estrutura está pronta. Agora vamos aos detalhes. Uma das placas ficou ligeiramente mais para fora. Por isso eu vou usar a tupia com esta broca aqui, que faz uma sujeira descomunal. E aproveitando que eu estou com a tupia na mão, eu vou usar essa outra broca que faz um leve redondo no USB. Uma parte muito importante é lixar as extremidades do USB por causa das farpas. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu já tive farpas nas mãos por causa do USB. Então passei para o andar de cima só mesmo para aparafusar as chapas às traves que estavam por baixo. Depois passei para a viga principal. Eu inicialmente não ia colocar parafusos ali, porque sinceramente eles não fazem praticamente nada ali. A gravidade é que está a fazer todo o trabalho, mas aquilo estava meio feio, porque aqueles buracos todos ali... Por isso usei esses parafusos de cabeça redonda, só mesmo para dar o ar da graça. E de fato, olha, ficou mais engraçado. Então usei o tal disco de esculpir e comecei a tornar aquela viga mais rústica, muito parecido com o que eu fiz com as minhas vigas do teto do episódio 2. Depois levei uma seca descomunal a lixar aquela viga, principalmente por causa da posição dos braços. Até tive de usar o escadote para descansar o braço. Mas claro que vale sempre a pena, e podem ver aqui com lixa e sem lixa. Agora chegamos à parte das pinturas. Comecei primeiro por limpar e aspirar tudo muito bem. Depois dei 2 mãos de branco só naquela parte de baixo, naqueles 4 retângulos. O branco dá sempre aquela ilusão de ser um espaço mais amplo e não fica tão fechado. Em seguida passei um stain em todas as vigas e as traves. E finalizei com 2 mãos de verniz da Titan Lux. Aqueles suportes ali estavam... Então limpei tudo muito bem com álcool e pintei-os de preto, ficou muito melhor. E foi assim que ficou. E é isso, o meu segundo andar está pronto, espero que tenham gostado. Este é o penúltimo episódio. O último episódio vai ser sobre eletricidade, vamos colocar todas as calhas aqui e as luzes também. Queres ir para aqui, papai? Vem cá. Vem cá. Bom, até para a semana e fiquem bem. Diz adeus. Adeus!